Olá! Hoje nós vamos ler e meditar, no Salmo 13, que vem nos lembrar daquele momento que, eu não sei se você está passando por isso ou você já passou, aquele momento onde você confia em Deus, você sabe, que Deus está ali, mas ao mesmo tempo você tem dúvidas no seu coração, você olha as circunstâncias e você começa a ter dúvidas, parece que a sua alma, ela briga com o seu espírito, muitas vezes quando você confia em Deus, você sabe que Ele vai fazer, mas ao mesmo tempo a sua mente, ela quer entender como é que Ele vai fazer, de que jeito será, e aí muitas vezes a gente sente uma luta, nas emoções, nos sentimentos contra o próprio espírito. E aí o salmista, ele vem nos falar sobre o momento que ele passa por isso também, o momento onde ele sabe do amor de Deus por ele sabe que pode confiar em Deus, mas ele tá numa situação onde ele tá tão desesperado e que ele sente, que assim, a alma dele gritando, diante da situação que ele tá passando, que é uma adversidade tão grande. E aí começa o Salmo 13 dizendo assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Olha só, se algum dia já perguntou isso pra Deus, será que o Senhor não esqueceu de mim? Puxa, parece que a situação nunca acaba. Senhor, será que o Senhor realmente, tá me vendo? Ou o Senhor me botou no cantinho de pensamento, esqueceu de mim? Como é que é? Você já fez? Pois é, o salmista também passou por isso. E aí continua dizendo assim: até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Já passou por isso? Passou por aqueles momentos onde a sua alma, ela relutava contra o seu espírito, que é isso, O nosso espírito, ele crê, ele confia, ele sabe que o Senhor fará, mas a nossa mente muitas vezes quer entender, as emoções muitas vezes elas não querem entrar em integridade com o espírito, elas muitas vezes você pensa uma coisa, as emoções vêm outra, e lá dentro você, não, eu confio, mas muitas vezes as suas atitudes, os seus pensamentos são contrários daquilo, Por quê? Porque é uma briga. E aqui o salmista vem dizer que ele também passou por isso, ele também tinha essa briga, onde ele não sabia, relutava dentro dele, ele cria, ele tinha aquela crença em Deus, mas ao mesmo tempo ele tá passando como um momento de crise de fé, sabe, onde ele acreditava, mas parecia que estava demorando tanto, parecia que as coisas não aconteciam. Aí ele olhava as pessoas, os inimigos dele, pareciam que eles estavam recebendo, a vitória, puxa, e ele ficava aquele desespero, sabe? E aí ele continua dizendo assim: olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevalecer contra ele, não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Olha só, é interessante ver que muitas vezes parece contraditório, Ele começa aqui reclamando ao mesmo tempo, levando, a Deus as suas emoções, os seus pensamentos, aquilo que ele está vivendo, aquela angústia, entregando ao Senhor aquela angústia. Só que ao mesmo tempo ele finaliza e diz assim: quanto a mim, eu confio na tua graça. É tão interessante, é tão poderoso a gente contar a Deus os nossos sentimentos. É muito poderoso. Eu não sei se você faz isso, mas eu, como mentora, eu ensino muito as minhas mentoradas a isso, a primeiro, a entender um pouco da mente, o que está passando, a sua história, a compreender, ter o autoconhecimento de se entender, mas a também levar a Deus, esses sentimentos, essas emoções, quando você não entende. Porque existem momentos que às vezes você não entende, você está ali numa luta que você não está entendendo. O que precisa levar ao Senhor, para que o próprio Espírito Santo possa clarear, trazer clareza aquilo que muitas vezes você não está entendendo. Então precisa levar ao Senhor. E aí levar ao Senhor é falar aquilo que você está sentindo. E aqui você vai ver o salmista falando aquilo que ele sente, sem esconder nada, contando aquilo, sabe? E aí você vai ver que já no final da história, no final daquilo que ele conta, ele sente paz, porque ele fala, ainda que ele esteja ali, naquela circunstância, parece que ele se lembra. Ele vai contando a Deus e o próprio Espírito Santo vai talvez trazendo a ele aquele refrigério, dizendo a ele: calma, tenha paciência, calma, vai tudo se resolver. E aí parece que ele vai tendo aquela paz, ele entregou a Deus, ele conversa com Deus, ele conta ao Senhor, ele abre, através da palavra, ele fala, e aí ele entrega, e aí no final ele diz, é como se ele dissesse pra ele, respirasse fundo e dissesse: quanto a mim, eu confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. E aí ele lembra, o Senhor tem feito muito bem a ele. Quantas vezes no meio das adversidades, das dificuldades, você esqueceu daquilo que Deus já fez? E aí, conforme ele vai contando, ele
parece assim, sabe? Acalma o coração e ele volta. Peraí, não. Mas peraí, Deus já fez tanto por mim. Peraí, não, eu vou me alegrar. Eu vou confiar. Então, se hoje você tá passando por uma dificuldade, um momento muito difícil, onde você, meu Deus, eu não sei o que fazer, sabe? Onde muitas vezes a sua alma tá guerreando, né? Querendo guerrear contra o seu espírito. Calma. Respira fundo. Bem fundo, entrega a Deus, fala tudo que você tá sentindo e depois você vai ver, você vai dar um comando à sua alma, dizer, calma, peraí, Deus já me fez muitas coisas, Ele sempre me fez coisas muito boas, Ele sempre me fez o bem, Ele vai continuar fazendo porque Deus é um Deus de obra completa, aquilo que Ele começou Ele vai terminar porque Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele não é homem pra mentir, nem filho do homem pra que se esqueça daquilo que Ele falou, Ele fará o bem que Ele me prometeu, Ele fará, Ele vai me revestir de proteção, como um escudo Ele vai me guardar, Ele estará ali, Ele vai me dar vitória sobre todas as coisas, e eu sei que as coisas vão acontecer da melhor forma, porque Ele está no comando de tudo, e aí você lembra, né, eu vou confiar, que é o que o salmista fala, eu vou confiar, quanto a mim eu confiarei na tua graça. Ei, tira os olhos do problema, olha para Deus, confie na graça dele, porque a situação de dificuldade, ela vai se reverter pro teu bem e vai trazer tantas bênçãos pra tua vida. Essa situação de dificuldade vai se reverter pro bem e vai trazer inimagináveis bênçãos pra tua vida. Apenas continue, confie, não desista, tá bom? Continua, porque Deus vai honrar a sua fé, viu? Vamos que vamos, uma semana abençoada pra você, cheia de paz, de alegria, de bênçãos e acima de tudo apresentar a proteção de Deus. Um beijo e até o nosso próximo devocional.